Prosseguindo o nosso tema referente à Primeira República, agora nós vamos ver as contestações e as dinâmicas culturais no Brasil, ou seja, os movimentos sociais na Primeira República. Qual foi o contexto histórico? Só revendo aí que a Primeira República, ela também conhecida como República Velha, é um período da história do Brasil que foi proclamado aí, em que houve a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, e esse período ele se estende até a Revolução de 1930. Então foi um período também marcado por muita insatisfação popular, tanto no campo quanto nas grandes cidades. Em função desses problemas políticos tão profundas, das desigualdades sociais, a exploração dos latifundiários e da crise econômica, elas vão marcar essa grande parte desse período da nossa história. Esses movimentos de contestação, eles foram divididos em duas partes, que nós dizemos que são os movimentos sociais urbanos, e vão se destacar aí a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. Então ele teve como causa principal a campanha de vacinação, que se tornava obrigatória naquela época, porque era um período em que era grande a quantidade de pessoas que eram acometidas pela varíola. E o governo ele acabava impondo que as pessoas fossem vacinadas. No entanto, aí vai ter como um pano de fundo também, o processo de reurbanização do Rio de Janeiro. Então, grande quantidade da população pobre, elas foram expulsas de suas casas. A crise econômica, o desemprego e o elevado custo de vida, eles também vão atuar como elementos de insatisfação da população. Outro que se destaca aí também é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros, com os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira, isso lá no começo do século XX. Então o castigo físico em questão era a chibatada, que era uma prática da Marinha contra os marujos que violassem as leis da corporação. Então, o uso da chibatada como forma de punição era uma característica que a Marinha Brasileira havia herdado da Marinha Portuguesa lá no período colonial, a partir de um cotidiano conhecido como os artigos de guerra. Essa forma de punição ela era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ou seja, quem mais sofria com essas penalidades eram os negros e os mestiços. Outro que se destaca aí é a greve geral de 1917. Então ocorreu principalmente nas capitais das regiões sudeste e sul do Brasil. Foi um movimento reivindicatório contra as péssimas condições de trabalho, os baixos salários e falta de direitos trabalhistas. Muitos líderes eles eram anarquistas e principalmente de origem italiana. A greve de 1917 foi um movimento provocado pelos operários e comerciantes de São Paulo nos meses de junho e julho. Então os trabalhadores eles pediam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Então depois de 5 dias de paralisação geral, os grevistas eles tiveram as suas reivindicações atendidas. Mas esse período de contestação, ele também vai ser marcado pelo modernismo do Brasil. O que foi esse modernismo? Foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Então o modernismo ele foi o reflexo da história política e social do país. É parte da Semana de Arte Moderna que o modernismo toma consciência no Brasil. Então, nesse momento, temos a literatura e a arte como resultado das mudanças na política, na economia, na cultura e a sociedade brasileira. Esse movimento do modernismo ele foi dividido em 3 fases.
A primeira fase do modernismo ela é destacada aí pelos autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Machado Alcântara, e teve também ainda a participação de alguns pintores, como de Cavalcanti e Anita Malfatti. Já no segundo momento que vai ocorrer no modernismo, é quando vê-se a participação do sociólogo Gilberto Freire, que ele publica a obra Casa Grande Senzala, uma obra de 1933. Também destaca-se aí Sérgio Buarque de Holanda, que ele lança o livro Raízes do Brasil. Então essas obras aí elas vão expressar todo aquele esforço intelectual modernista em que o Brasil tinha como base ser brasileirar o Brasil, na expressão de Mário de Andrade. E aqui nós vemos alguns símbolos dessa Semana de Arte Moderna que ocorreu em 1922, aqui com a obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, a Baporu, também um símbolo da arte moderna, e a obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então nós encerramos por aqui o nosso tema em que abordava sobre a Primeira República no Brasil e as suas contestações. Dentro desse contexto dos movimentos sociais, dito antes, dividido em duas etapas, nós vimos os movimentos que ocorreram dentro da cidade, ou seja, os movimentos urbanos. Agora nós vamos estar destacando os movimentos sociais rurais. O primeiro é a Guerra do Contestado. Então, o movimento dos camponeses contra a exploração dos grandes proprietários rurais, ela ocorre na divisa dos estados do Paraná com Santa Catarina entre os anos de 1912 e 1916. Então, o conflito ele se deu devido ao fato da construção da estrada de ferro que iria ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, quando ocorre essa construção, muitas pessoas elas ficam em más condições devido a elas perderem parte do patrimônio delas, né? Então, essas áreas elas passariam a pertencer a uma empresa norte-americana, a Brasil Company. Então, o objetivo de construir a estrada de ferro, a Brasil Company, precisava de mão de obra. Então, ela levou assim, muitas pessoas para aquela região. Então, ao mesmo tempo, o governo ele cedeu uma grande extensão de terra, mais ou menos 15 mil metros. E isto nos limites do estado de Paraná e de Santa Catarina. E ele aproveitou o pretexto, desapropriou as terras dos camponeses, porque o governo descobriu que ele poderia lucrar em cima disso com a venda da erva mate e ainda da madeira existente naquela região. Então, dentro desse contexto aí surge o líder, o José Maria de Santo Agostinho, que ele era um monge peregrino e ele sensibilizou com a situação dos camponeses. E eles respeitavam muito os peregrinos e qualquer movimento messiânico. Então, depois de conflitos intensos e muitas mortes, depois de 4 anos de guerra, eles assinaram, foi assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, no Rio de Janeiro. E isso daí delimitava que regiões pertenceriam a cada estado. Então, dentro aí, após esse acordo assinado, vão surgir as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e de Porto União. E vai sendo construída uma nova cultura regional no Brasil. Outro movimento que ocorreu foi a Guerra de Canudos, o mais destacado dos movimentos camponeses durante a República Velha. Ocorreu no estado da Bahia entre 1896 e 1897. O Arraial de Belo Monte foi fundado no interior da fazenda de Canudos
pelo beato Vicente Mendes Maciel, o conhecido Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro, ele era um beato, filho de pobres agricultores, mas ele se tornou uma importante figura para os sertanejos, devido às suas pregações religiosas e que eram contrárias ao governo republicano. Então, devido às suas contestações, ele foi proibido pela igreja de fazer as pregações. Então, o conselheiro ele passou a ser seguido por uma legião de camponeses. Ele se desentendeu com o governo republicano, que havia sido recém-instalado, e devido à secularização dos impostos cobrados. Então, atuando junto aos camponeses, ele desentendeu-se com os latifundiários, com os coronéis, porque, no caso, o conselheiro ele havia roubado a mão de obra dos coronéis. Então, ele perseguido, ele fugiu com os seus seguidores para Canudos, que era uma velha fazenda já abandonada pelos proprietários e que era habitada por um grupo de sertanejos que eram considerados miseráveis e revoltados. O arraial em Canudos tornou-se um entrave ao governo do presidente Prudente de Moraes. A imprensa criou a imagem de um povoado resistente à república e de ideias monarquistas e de fanáticos. A resistência dos sertanejos às sucessivas investidas do exército, ela desmoralizou a instituição, ou seja, desmoralizou o exército. E somente ao final da quarta investida é que o arraial foi vencido. Outro movimento é o cangaço. Em meio à situação de desmando que se vivia no sertão, grupos armados, eles passaram a impor os seus interesses. Então, com o tempo, esses antigos jagunços, eles conquistaram sua autonomia, formando os grupos independentes que saqueavam as fazendas, os vilarejos, e iam enfrentando a polícia e o exército. Então, essas pessoas elas foram chamadas de cangaceiros, como podemos observar na imagem. Então, o ingresso nos grupos de cangaceiros elevava-se em épocas de crise e de seca. A fome impulsionava os sertanejos a buscarem meios de sobrevivência de forma não convencional. E o mais conhecido cangaceiro foi o Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, que ele percorreu o Nordeste entre os anos de 1918 e 1938. Agregava-se a ele a Maria Bonita, que tornou-se a esposa dele. E também junto com o Lampião vai se destacar o Antônio Silvino, Calango, Mossoró e o Corisco, que também contribuíram na história do cangaço. Então nós encerramos por aqui os movimentos de contestações que ocorreram durante a Primeira República no Brasil.